Horóscopo para o dia 2 de novembro de 2021. Áries ou Carneiro. Fique atento nesta terça-feira a respeito de certas coisas que possam não sair da maneira que gostaria, se decepcionando. Quando algo do tipo ocorre, às vezes vemos a vida como injusta, ou que os outros fizeram algum tipo de maldade conosco, quando, na verdade, tivemos alguma responsabilidade no acontecimento, ou mesmo, numa escala melhor, a situação foi a movimentação de energia necessária para algo melhor. É como aquelas situações em que atletas disputam diversas provas para ganhar experiência e se aperfeiçoar. Como os premiados são poucos, não contemplando a maioria, se deixar de acreditar que um dia vai chegar ao estrelato, vai desistir nas primeiras competições pela não colocação tão boa. Porém, é na persistência que se consegue alcançar os resultados, mas apenas quando chegamos lá é que compreendemos que tudo aquilo foi parte do processo. Portanto, procure se tranquilizar. Se de fato foi obra de alguém, é sinal de que precisa melhorar, pois, se estiver realmente capacitado e decidido a conseguir algo, não importa o que façam, você sempre vai superar. Aliás, se realmente houve a necessidade de te prejudicar, significa que você realmente tem potencial, e que deve seguir em frente, em vez de se deixar iludir pela falsa crença que estão tentando te empurrar de que é fraco. Infelizmente, a maioria acredita ser fraco devido à ação de outros, e não consegue perceber que apenas se tenta enfraquecer quem é forte, caso contrário, não haveria necessidade de desperdiçar tempo e energia com isso. Touro. Muito se diz, principalmente nas correntes influenciadas pelo cristianismo, sobre a importância da caridade, em especial, para quem pratica. Para quem recebe, a gente supõe o benefício, ao menos no nível físico, e se espera que faça efeito no nível espiritual. O problema é que justamente esta última, que faz toda a diferença, não costuma ser tratada com atenção. Por conta disso, muitos acabam por fazer com os pensamentos e sentimentos um pouco bagunçados, e por isso, espalham mais problemas que soluções. Vamos pegar os exemplos mais práticos, que são a doação de comida e a esmola, e aqui não estou fazendo o juízo de valor se devemos realizar isso ou não, devido à alegação de prejudicar o trabalho do serviço público para colocar quem as recebe em instalações mais adequadas, que podem, inclusive, permitir a reabilitação, reconstruindo a vida, pois o buraco que vou tratar é mais embaixo. O que quero dizer é que, se for fazer com má vontade, ou sentindo que vai fazer falta, você estará por enviar tal vibração com a doação, o que vai se manifestar em sua vida por emanar isso ao universo, e pelo fato de ser enviado para outro, ainda vai retornar para você. Em outras palavras, se for fazer alguma caridade, que faça com felicidade, se sentindo próspero, e assim, o que vai retornar será de qualidade. Mas não faça isso já esperando receber algo em troca, pois isso já é vibrar na carência, e será ela que vai se manifestar. Se sentir não ser capaz de doar com pensamentos e sentimentos elevados, é melhor se recolher e deixar para uma melhor oportunidade, pois dar ou não dar nestas condições vai ter o mesmo efeito. Gêmeos. Ouvir a opinião alheia, de vez em quando, nos ajuda, pois enxergam de outro ponto de vista, e assim conseguimos ter uma visão mais ampliada das situações. Porém, sempre devemos tomar cuidado a respeito das intenções de quem nos passa algo,
pois talvez algo que tenha por vontade tirar nosso ânimo possa ser justamente porque se acendeu o interesse alheio pelo que queremos, nos tirando do caminho, ou porque, se tratando de uma evolução pessoal, esta pode não ser interessante ao outro, que obtém vantagens no fato de nós continuarmos no mesmo lugar e nas mesmas condições. Esse é o alerta para sua terça-feira, em que terá em mente a ideia de se lançar ao desconhecido, mas seu coração apontar que vale a pena investir, e por outro lado, ao comunicar sua intenção, talvez seja desencorajado, seja pela sua parte que queira permanecer na zona de conforto, mesmo que te mantenha a reclamar por mais tempo, ou por aqueles que vão perder algo caso siga seu coração. A ideia aqui é que não dê tanto ouvidos ao que tira seu ânimo, não alimentando e dando força a isso. Às vezes, você até já tenha pesquisado direito e esteja com tudo definido e estruturado, cujo único resultado possível é dar certo. Porém, se der atenção demasiada a tais sugestões, possa gerar e alimentar dúvidas sem sentido, principalmente se acabar por se distanciar de sua paz interior. Câncer ou caranguejo. Se você tem o costume de contar o que vai fazer a outras pessoas, talvez seria uma boa examinar nesta terça-feira sobre situações em que, estranhamente, as coisas deram erradas em seguida, pois talvez alguém que considera ser um grande amigo seja seu sabotador. É claro que, em algumas oportunidades, até sentimos a necessidade de contar, com a intenção de tentar obter ajuda para facilitar o processo, mas de vez em quando precisamos mudar o padrão e experimentar coisas novas, como, por exemplo, tentar se virar sozinho, sem precisar contar nada a ninguém. Por ser um padrão, pode ser até difícil, mas não impossível. Se você tiver tal firmeza, não apenas vai conseguir se proteger, mas provavelmente será colocado no melhor caminho para o que deseja, até porque, em outras oportunidades, talvez os caminhos que estas pessoas ofereciam eram os piores possíveis, onde não se era possível chegar a lugar algum. Leão. Sua paz interior nesta terça-feira será bastante necessária, de modo que não venha a se deixar levar pelo medo, e de qualquer tipo. Afinal, se levarmos em consideração a vergonha, é simplesmente o medo de se sentir incapaz ou ser ridicularizado. O medo em si não é ruim, nos salvando de algumas situações, mas ele limita nossa visão em outras, além de nos paralisar quando não faz sentido. É como, por exemplo, alguém que passou por alguma situação difícil com cachorro, e que, ao ver não consegue avançar, não importa o tamanho, e mesmo nem chega a reparar que está preso e após um portão em que é impossível ele passar. No entanto, com um pouco de calma, seria capaz de perceber que, nas reais condições da situação, não há qualquer perigo, podendo seguir adiante. E é isso que sua terça-feira poderá pedir, para relaxar, de modo que consiga enxergar as melhores saídas, pois certamente os sinais que te indiquem o melhor caminho vão aparecer, mas se não estiver tranquilo internamente, talvez acabe por realizar escolhas sem sentido, até vindo a se arrepender depois. Virgem. Quando estamos chateados com o presente, temos o costume de voltar nossos pensamentos ao passado para se lembrar das coisas boas que ocorriam nele, e por comparação, começamos a reclamar do momento atual. A questão é que talvez a verdade esteja um pouco distorcida, e caberá a você, nesta terça-feira, colocar um pouco de realidade nisso. Afinal, isso é uma característica da humanidade.
se lembrar das coisas teoricamente boas que ficaram para trás, e se esquecer que também naquela época já se reclamava, e que é possível que essa reclamação que resultou na situação presente. Isso revela que, se a postura for a mesma de outrora, lá na frente vai se reclamar do momento, e onde está agora será lembrado como uma época boa. O problema de toda essa brincadeira é que há repetição de ciclos, mas não se vive o momento, fazendo valer a pena. Apenas podemos desfrutar no presente, não no passado, e por isso deve ser aproveitado. Também vale lembrar o quando nosso estado de espírito influencia na percepção da realidade, e se vibrar no sentimento de perda, olhando para o passado, certamente estará a deixar passar excelentes oportunidades do presente. Contudo, talvez uma melhora no humor, vendo o presente como ele é realmente, ou seja, o único momento em que podemos aproveitar as coisas, será capaz de perceber o que há de melhor à sua disposição, e quando estamos entretidos com o agora, os outros momentos diminuem de importância. Libra ou balança. Para aqueles que vivem a espiritualidade, seja por um caminho livre ou por religião, costumam ter a prática de pedir proteção, tanto para conseguirmos sucesso quanto para nos livrar de perdas. Porém, no segundo caso, há o perigo de se cometer um erro, que é se focar nela. Fique atento nesta terça-feira se não está a pedir para te proteger de perigos, em vez de aumentar sua segurança, pois, apesar de parecer a mesma coisa, na verdade, é bem diferente. Para isso, basta se lembrar da brincadeira mental do elefante rosa, em que, se eu falar para você fechar os olhos e não pensar nisso, você vai pensar, pois o cérebro não entende a negativa, gerando a imagem. É a questão de você direcionar para o que deseja, não para o que se quer evitar. Aliás, é possível que você esteja a direcionar suas práticas espirituais dessa forma em outras áreas da vida, causando efeitos não muito agradáveis, e tomar consciência deste detalhe, corrigindo, certamente fará uma grande diferença, de modo que possa se perdoar por ter te sabotado por tanto tempo. As palavras e as imagens têm poderes, e devemos utilizar com sabedoria. Escorpião. Será uma terça-feira em que se poderá utilizar o ditado há males que vêm para bem, onde talvez algo que estava prestes a conseguir, simplesmente, por algum motivo inesperado, saia de suas possibilidades. Talvez você esteja se forçando a fazer algo, até como se provar ser capaz, e parece que sempre bate na trave. Há coisas que não são para nós, ao menos num determinado momento, e devemos passar por outras situações para lidar com aquilo no futuro, ou que nos faria algum mal. É claro que, no momento, isso não passa pela cabeça, mas se tivéssemos a noção de nos projetar para o futuro, vendo o que nos aconteceria na linha do tempo em que deu certo, tudo isso seria justificado. Também é possível que já tenha outros desejos em mente, mas que tem se evitado porque se condicionou a continuar no caminho travado antes de seguir pelo novo. Cada um é responsável pelas próprias escolhas, e não serei eu a dizer qual a correta. Mas seja lá qual for, que vá com o coração, pois talvez o que ainda tenta alcançar não tenha se realizado porque, de alguma forma, está com reservas, e exatamente por vacilar acaba por falhar nos momentos decisivos. É como ocorre com equipes que estão passando por momentos difíceis que, pela falta de confiança, não costumam se arriscar, e por isso, perdem. No entanto, quando decidem se arriscar, desapegando do resultado,
a pressão cai tanto que tudo começa a dar certo, recobrando a confiança, conseguindo até da maneira mais improvável. Sagitário. Se há uma coisa que você terá nesta terça-feira é a capacidade de enxergar excelentes oportunidades. No entanto, de nada adianta ver sem aproveitar, caso contrário, seria como tentar saciar a fome apenas olhando para a imagem de uma comida. Pelo contrário, se apareceu e te parece boa, é porque está na sua frequência vibracional e atraiu aquilo, devendo fazer por onde para desfrutar. Apenas tome cuidado para não agir com ansiedade. Quando deixamos de estar em nossa paz interior, colocamos os carros na frente dos bois, e atrapalhamos tudo, além de não sermos capazes de observar a realidade. Afinal, há oportunidades questionáveis disfarçadas de boas na forma, mas é possível sentir na essência que é diferente do que está a ser mostrado. Porém, quando se está conectado com a paz interior, podemos enxergar cada detalhe para saber quais de fato são as melhores, assim como temos a capacidade de tomar todas as medidas adequadas para aproveitar da melhor maneira. Capricórnio. Sua terça-feira vai pedir para tomar cuidado com a fuga da realidade, principalmente relacionada à falta de responsabilidade frente a certos eventos. Tudo bem que há coisas que fogem ao nosso controle, mas há outras em que nossas decisões afetam diretamente, e devemos estar atentos e agir com sabedoria, caso contrário, falhamos. Quando tiramos a responsabilidade de nossas mãos, ou optamos pelo lado do vitimismo, passamos a olhar a vida alheia como mais fácil que a nossa, ou que eles possuem facilidades, e assim começamos a emanar o mal a elas. O problema disso é que, quando assim agimos, mesmo inconscientemente, estamos a criar tal destruição em nossa própria vida, já que vibramos. Pelo contrário, traga a responsabilidade para si, olhe onde foi que errou, de modo a corrigir sua postura, possibilitando agir de maneira adequada na próxima vez. Quanto mais você decidir se melhorar, melhor será. Aquário. Tudo indica que sua terça-feira será um excelente dia, e o que vier a fazer vai tender a atrair tudo o que for possível para facilitar sua vida, contanto que se ponha a movimentar as energias necessárias. Com tal potencial, seria interessante não apenas dar início, mas procurar finalizar o que começar, pois é possível que venha a conseguir, demonstrando o quanto seu dia será abençoado. Peixes. Será uma terça-feira em que poderá, se não prestar atenção, se dispersar no que desejar fazer, e por conta disso, acreditar ser difícil de se colocar em prática. Quando definimos que é complicado, com má vontade, acaba por se tornar, e por isso o caminho não deve ser este. Por outro lado, se tentar se focar no que precisar fazer, tendo paciência, quando menos esperar vai perceber que ganhou tanta fluidez que parece que tudo começou simplesmente a te ajudar. Quando estamos afim, tudo fica mais fácil. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.